Olá! Nossa, tô cansada. Olá! Olha as olheiras. Até que eu tô sem maquiagem, tá? Até que minha pele tá boazinha. Doutora Carla. Não quis botar maquiagem. Não tava afim. Aí entrei assim mesmo. Ó, vou apresentar aqui a live como vai ser. A Silvana já tá aqui. Primeiro, boa noite pra todo mundo. Hoje a live é com a Silvana, que é... Eu já conheço ela já tem um tempo, já tem praticamente um ano por aí, um ano e pouquinho. E ela fez a rotina de sono da Madá tem exatamente esse tempo que eu conheço ela. Ela veio pro Rio, ela não é do Rio, a gente fez uma rotina pra Madá e tudo mais. Enfim, ela é especialista no sono do bebê. Rotina, ela vai saber explicar melhor do que eu. E eu tô passando por esse processo de novo com a Madá. E agora eu vou entrar no processo com a Maria Tereza. E eu falei, cara, muitas mães passam pela mesma coisa que eu tô vivendo. E então eu vou trazer a Silvana pra cá pra poder ajudar essas mães de uma maneira que seja fácil, prática. Principalmente nessa quarentena, aproveitar que a gente já tá em casa pra poder, né, fazer essa rotina. E aí eu convidei ela, tive essa ideia, ela achou ótimo também, agora eu vou chamar ela aqui. Deixa eu... Oi, Sil. Ei, tudo bem? Boa Tudo bom? Boa noite. noite. Tava te apresentando aqui mais ou menos, Aham. mas achei legal você falar, né? Já Uhum. expliquei mais ou menos como a gente se conheceu, como é que foi. Tem um ano e pouquinho, né, que foi com a Madá. Foi exatamente Tem um isso, ano e o pouquinho, tempo que você está falando. a Sil acatando um efeito. Tô aqui pegando o seu E efeito, eu assim, gosto desse efeito seu. e o que eu queria deixar claro é que Letícia, muda. mãe plena. Muito bom esse efeito É, seu de gatinho, eu eu mesmo gosto. não uso. Eu E gosto. eu queria deixar claro é que muda a vida de todo mundo, essa rotina. Pra melhor, óbvio. Então, assim, vai mudar a sua vida, essa live. Mamãe, papai que estão assistindo. Laís! Assiste essa live. A Laís é mãe, ela tá aqui. Assiste essa live pra você fazer com o Arthur. E se vocês seguirem direitinho, né, Silvana? Se Exatamente. vocês seguirem direitinho, do jeito que ela fala pra fazer, vai dar certo. Seu filho vai ser outra criança. Então pode se Lê, apresentar aí, Sil. então, Lê, trabalho 10 anos com bebês, né? Com uma rotina do bebê, 5 anos. E a gente vem aí ajudando muitas mães aí pelo Brasil todo, né? O mundo todo, na realidade. Então a gente percebe que hoje em dia a maternidade, ela é, como Freud diz, né? Muito romântica, mas as pessoas nunca dizem o lado obscuro da maternidade, né? Que é aquele lado pesado, ninguém diz pra gente. Mas mesmo assim, quando a gente passa por esse lado pesado, por mais que ele seja difícil, a gente passa, mas a gente olha pro sorriso do nosso filho no outro dia e esquece tudo que a gente passou, Aham. né? Então a maternidade tem desafios. Para algumas mães, às vezes é a amamentação, às vezes é o bebê que não dorme à noite, mas cada uma tem o seu desafio. Mas mesmo assim, a maternidade ela torna-se romântica. Ninguém diz pra gente como ela é. É uma caixinha de surpresa e quando o bebê nasce, você vai descobrindo junto com ele, né? Aham. Uma para mim aqui, uma mais apresentação de mães assim, é você agora, né, com a TT no seu peito, fazendo uma live. Então isso que realmente realmente é a É verdade. maternidade, né? Então, aquela hora que eu te pedi 10 minutos é porque a minha eu tinha que botar na cama para dormir, e ia Aham. trazer o sono, e aí eu falei, me espera aí um pouco. Mas o que vem mais frustrando, o que eu vejo aí no universo das mães, é essa restrição de sono. A criança não dormir à noite.
E então as mães começam, às vezes, até a desistir do segundo filho, principalmente para as mães que não têm rede de apoio. Agora, na quarentena, é um exemplo bem típico da gente ver, né, que a gente não está podendo estar com nossos familiares, as redes de apoio, por exemplo, vó, mãe, enfim. Às vezes está ficando afastado mesmo, sabe? Então, neste momento agora da quarentena, é um momento que as mães podem se sentir mais sozinhas sem a rede de apoio. Às vezes, mesmo aquelas que têm babá, por causa do coronavírus, está evitando. Então, tudo isso torna-se a maternidade mais pesada em relação da mãe não dormir. Porque, Lê, a privação de sono na criança e no adulto, ele traz muitos danos, né? Um exemplo é, você não consegue se concentrar, você não consegue ficar com bom humor. Na criança, quais são os impactos? A criança fica irritada durante o dia todo. A criança não faz as refeições como deveria fazer, porque ela está enjoadinha, não está comendo bem. Então, a criança, às vezes, vai para a cama mais tarde. Quando a criança vai para a cama mais tarde, qual o problema da criança acompanhar a família? Mas nem sempre essa criança está preparada, porque ela está em desenvolvimento. Então, durante o sono, a gente tem um hormônio importantíssimo, que é a melatonina, né? Que é o hormônio calmante do sono. A melatonina, ela é liberada quando a gente dorme, que é o hormônio calmante do sono, e nos bebês ajuda no crescimento também. Então, qual o problema é o bebê dormir 1 hora, meia-noite? Qual é o problema? Problema nenhum. Porém, se sua criança vai dormir muito tarde, ela vai perdendo esses picos de melatoninas que ela teria durante o sono, né? E sem falar pro lado de cá, né? Da maternidade, assim, dos pais. Fica cansado. E você, como é mãe, por exemplo, tá falando, Lê, me espera 10 minutos. Você falou, se não demora, que eu não jantei. Que eu não Ou seja, jantei, exatamente. todo uma Você vê, por função. trás tem uma relação, né? Não, Sim, nada é cor-de-rosa, né? A exatamente, gente tá porque aqui plena, mas eu não jantei. Você tava aqui botando a filha pra no dormir. jantei também, tava lá botando, falando que você Aham. precisa dormir, que eu preciso trabalhar, não sei o quê. Então, tudo isso, sabe? Então, o que a gente percebe? Que nós, mães, a gente não é só mãe, na realidade, né? A gente é mulher, a gente é dona de casa, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, às vezes mais você tem ali a função, né, de tudo. E o que mais que eu venho vendo na maternidade é esse desafio de não dormir, das mulheres não conseguir dormir, sabe? Elas se veem a maternidade resumir como chegar aos 3 anos e a criança dormir. E aí chega aos 3 anos, a criança não dorme, vai adiante. E mesmo assim, essa criança também vai agravando. Né? Essa criança que não dorme. E para Não, e criança. assim, posso te atrapalhar um pouco? Não, você A gente deve fala me criança que atrapalhar. não dorme. A criança que não dorme. Se deixar, realmente ela não vai dormir. Mas se fizer isso com, né, com foco, que você sempre me fala, você bota mesmo, você vai mesmo. É porque se eu deixar a Madalena ficar na sala, acordada, zoando, aí ela fica estressada e começa a ficar tarde, 1 hora da manhã e ela não dorme, ou seja, eu tenho que. Ela não entende. Então, o papel Nada. dos pais é pegar e falar, não, fazer a rotina da criança, né? O que você Uhum. fala. Não é que a criança vai conseguir dormir, não. Os pais é que tem que fazer essa educação, né? Exatamente. Uma coisa, Lê, assim que você tocou bem legal de falar, é que a criança, ela não sabe o que é dia, o que é noite ainda. Ela está em toda a sua formação ainda, o ritmo circadiano dela, né? O que é ritmo circadiano? O que é claro ou escuro? A criança não sabe o que é madrugada, que horas é, meia-noite. Ela não sabe, ela não tem, agora você sabe. Então, a gente, para as mães conseguirem um sono de qualidade na vida do bebê, ela precisa primeiro estruturar a rotina. Quando ela estrutura a rotina e o comportamento do ato de colocar a criança para dormir no determinado horário, ter as refeiçõezinhas certinha com o bebê, ela vai sentir esse impacto no sono. Né? Como você sempre fala, às vezes você fala assim, incrível como a Madá mudou, como a Mudou gente muito. mudou. Então, só assim do fato de você
tirar algumas dicas. Por exemplo, você me perguntou do quartinho dela. Aí eu falei, não, Lê, vamos tirar um pouco de brinquedo, tá muito estímulo. A Madá precisa entender que lá é o quarto dela. Igual assim, hoje ela entende já. Com várias repetições, a Madá consegue entender que lá é o quarto dela, percebe? Aham. E qual é o momento ideal, Lê, de fazer essa rotina? A partir de quando você chega na maternidade, se você conseguir fazer o ritual noturno com o seu bebê, o que é um ritual noturno? Todos os dias as mesmas coisas, igual a TT. Todos os dias, 7 horas, dá o banho, dá o mamar para dormir no mesmo horário, né? Aí ela já vai começando a associar que aquele horário é um A horáriozinho de sentir, né? ritual dela, sentir. É que eu não sei se isso que é o relógio biológico. É isso? Relógio Olha biológico? só, o relógio biológico, ele é. O relógio biológico é mais ligado com o ritmo circadiano, né? O relógio biológico é Ah, aquilo que tem em todo o nosso corpo. Como assim? Eu gosto de dar um exemplo bem prático. Como cientistas, como as pessoas descobriram o relógio digital, o relógio, né, que a gente olha o tempo todo? Descobriu pelo cantar do galo, há milhões de anos atrás. Quando o sol se pôs, o galo cantar, as pessoas começaram aí a descobrir o relógio digital. Então, o nosso ritmo, você pode perceber, por mais que você queira ficar na cama até tarde, você tem que escurecer muito o quarto e mesmo assim o seu sono é mais sensível. Porque o aham. nosso corpo, ele tem os dois hormônios, o cortisol e a melatonina. O cortisol é o hormônio que nos mantém alerta, que nos acorda, que nos mantém desperto, né? E a melatonina é o hormônio calmante do sono, o hormônio que quando a gente dorme, ele no escuro ele é liberado, ok? Então, esses dois hormônios e tudo isso influencia no nosso relógio biológico, por exemplo, e os Aham. ritmos circadianos. Quando você coloca uma criança para dormir 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, desculpa, ou 2 horas da manhã, enfim, essa criança no outro dia ela vai acordar muito tarde. E logo, olha só, o que você já está fazendo? Está bagunçando já o relógio, o ritmo de circadiano de uma criança que acabou já, sabe, Lê, de nascer, que está aí no mundo. Então, essa Sim, criança daqui a pouco vai para a escola, ela vai começar a ter, não vai prestar atenção, porque ela vai estar com sono, não teve uma noite bem dormida, sabe? Então, sim. o que que hoje eu falaria para você? Hiperativo, né? Se torna Imperativa. hiperativo. Às vezes aquela criança que mexe em tudo, joga pra lá e corre pra cá, não sei o que das quantas. Aí as pessoas falam, ah, minha criança é hiperativa e tal. Ah, não, não é porque talvez tenha um diagnóstico de hiperatividade, mas não é hiperatividade. O que a criança faz? A criança dorme, ou a criança come, ou a criança brinca. Se ela não está comendo, não está dormindo, ela está brincando o tempo todo. Então, essa criança começa a ficar agitada. E o que está também ali naquela criança? O cortisol está lá em cima, né? O cortisol que nos mantém alerta. E você sabe que o Aham. cortisol muito elevado também é o hormônio do estresse, O percebe? estresse, é. Então, a criança começa, às vezes, assim, você quer saber se uma criança não está bem durante o passado o dia aí, é aquela criança que fica irritada. No final da tarde, ela fica muito irritada, não quer comer, não janta direito. Bebês, assim, em particular, sem ser da idade da Madalena nem da minha, né? Que as duas praticamente têm a mesma idade. Criança pequena Aham. se joga para trás, se debate. Tudo e todas essas coisas, Lê, está em sonecas mal dormidas durante o dia, que antigamente as pessoas achavam que se a criança não dormisse o dia inteiro, essa criança ia dormir à noite. Não, a criança que não dorme durante o dia, Lê, não dorme bem durante a noite também. Porque o excesso de cortisol nela fica muito elevado e essa criança não consegue relaxar direito, ok? Entendi. Então, é importante as mães saberem hoje aqui na live que é muito importante ela colocar o bebezinho delas para dormir durante o dia, na janelinha do sono dele. Se o que janelinha do sono? O que é janela do sono? Janela do sono, Lê, é o tempo que o bebê consegue ficar acordado bem entre as sonecas, Aham. por cada faixa etária. Por exemplo, a TT, na idade dela, o tempo que ela consegue ficar acordada cientificamente comprovado é no máximo 40 minutos que ela consegue ficar acordada no dia entre as sonecas. Só Uhum. mamar, rotar, tocar a fralda e ela quer dormir de novo, ok? Então, um Uhum. bebê, por exemplo, de 4 meses, a janela do sono dele já é de 2 horas.
que ele consegue ficar acordado nessa soneca, a partir do momento que o bebê acorda, a mãe conta e põe ele para dormir, ok? Por exemplo, um bebê de 3 meses, a janelinha do sono é mais curta, já é 1h30. Então, a partir do momento que acorda, e aí conta, e aí a Aurinha coloca ele para dormir na sonequinha direito. Mas eu acho que você tem umas caixinhas de pergunta, né, Lê, para fazer, para ler? Tenho aqui, porque que bom que dá uma... Deixa eu botar essa bezerrinha no peito. Uma bem legal. Tem várias, né? Filho de 2 anos e meio tem acordado muito de noite. Será que a soneca do dia está atrapalhando? Então, Lê, depende. Você lembra que quando a gente começou a conversar sobre a Madá, e aí você falou assim, ela fica relutando para dormir o dia inteiro, chega às 6 horas, ela dorme. Aí ela acorda 7 horas e quer dormir 1h da manhã. E eu não acho certo isso para ela. Porque eu sei que isso não é certo para ela. Realmente não é certo. Então, essa mãe precisa entender, Lê, a hora que essa criança está indo para a cama tarde. Por exemplo, se ela dorme 3 horas e acorda 6 pela idade, a janela do sono. Qual é a janela do sono do bebê dessa idade? No máximo que essa criança consegue ficar acordada é umas 6 horas. Então, se ela acorda essa criança às 3, então essa criança vai dormir muito tarde. Então, ela tem que perceber o horário que ela está botando essa criança durante a tarde para dormir e quanto tempo essa janela, esse sono dessa criança está permanecendo. Um exemplo, uma criança que dessa idade, 2 anos e meio, que fica lá, vamos se dizer, 2 horas, mais de 3 horas, 4 horas dormindo de soneca, de 1 às 4. É muito tempo. De soneca é muita coisa. Muita coisa. Então tem que ser menos, tem que ser 2 horas. Então ela tem que entender a hora que ela está ensinando. Essa janela do sono. E varia de qualidade, né? Então, assim, varia de muito. É uma coisa que vai mudando sempre. Porque as sonecas têm que ter um tempo de terminar também, sabe? Que a criança não é só dorme, não é só come, não é só brinca. Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, a criança, se ela por exemplo, no máximo que eu digo aí que a criança consegue para dormir bem na soneca, no máximo 2 horas. Põe 2 horas, por exemplo, o bebê de 8 meses dormiu 2 horas de manhã, acorda para sua criança comer, para sua criança brincar. Depois abriu a janela do sono de novo, coloca para tirar mais uma sonequinha. Às vezes a gente erra muito, tipo, não é que a gente erra, porque, por exemplo, às vezes a Sofia tá dormindo, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu falo, cara, eu tenho certeza que eu tenho que acordar essa menina. Tipo, eu tô morta pra descansar. Dá então, muita vontade. Aí a gente quer deixar, mas aí eu penso da noite. Eu falo, se eu não acordar agora, à noite ela vai deitar. Não, aqui até eu e Bruno, porque isso que eu te perguntei do relógio biológico é porque a Madá já tá acordando 5 minutos antes do horário que tem que, assim, acordar. Aí eu falo, caraca, que doideira. Ela já tá bem ajustadinha. O corpo dela já tá respondendo de uma forma muito rápida. Isso aí, porque a gente bota pra despertar. Assim, logo no início, dos primeiros dias, o Bruno dava 3h25, que é a soneca dela é de 1h30, que você montou, até 3h30. Dava 3h25, aí ele, já tá na hora de acordar. A gente fala, aí eu acordava, dava um beijinho nela. Só que aí passou uns 3, 4 dias, ela começou a acordar às 3h20, 3h25, cravada. Eu, caraca, como é que pode, né? Pois é, a repetição, porque o sono, ele tem toda a parte neurológica dele, né? A autorregulação que a gente chama. Ele se autorregula, porque as mães querem saber, assim, uma coisa assim que é bem interessante as mães entenderem. Por que o meu bebê desperta tantas vezes à noite? Por que ele acorda tanto e eu não entendo isso? As mães têm que entender que o bebê tem o ciclo, né, o relógio dele é menor do que o nosso. Né? O ciclo do sono dele, é menor do que o nosso. Nós adultos temos um ciclo de sono de 90 minutos, ok? 1h30. Então, a cada 1h30,
você tem um breve despertar à noite. Você não dorme, Lê, morta, igual a gente pensa que a gente dorme. A Sim, gente acorda várias vezes à noite. A gente vira, aquela hora que Bruno vira, mexe no sim, travesseiro. aham, Você vê, ele está passando pelo ciclo do sono. Só que é de aham, 1 hora e 30. Então, a gente tem breve despertar. Então, pela nossa parte de autorregulação, a gente volta a dormir só, né? Porque a gente já é adulto, tem as responsabilidades e a gente já autorregulou também o nosso sono. Porém, vem toda a parte comportamental também por trás disso. Você tem que perceber como é que era a rotina de sua casa quando você era pequena. Você ia para a cama cedo? Como é que você fazia? Às vezes, existem adultos que têm insônia muito crônica hoje em dia, por causa que aham, quando você busca lá na infância dessa pessoa, como é que era essa criança lá na infância para hoje ter essa insônia, né? Então, as crianças, elas acordam à noite porque o ciclo do sono dela é de 50 minutos. Então, a cada 50 em 50 minutos, a criança tem um breve despertar, ok? Então, misericórdia. sim, ela acorda e ela às vezes consegue se resolver sozinha, não foi tão significante e dorme. Mas às vezes o despertar é como se fosse um espasmo, assim, né? Acorda, aí a Madalena não te vê, Muito ela faz aí isso. ela vai atrás de você. Se ela passou por um ciclo de sono e não foi significante, e ela percebeu que está sozinha e foi atrás do cuidador. Agora, uma coisa que as mães têm que perceberem, Lê, são as associações que são atribuídas ao sono dessa criança. Um exemplo, o momento Ah, que você certo. me falava da mamadeira, da Exatamente. chupeta. É igual, vamos pegar da mamadeira que você falou, Sil, a Madá pede mamadeira de madrugada e eu vejo que nutricionalmente ela não precisa. Minha nutricionista, ela já falou que ela não precisa dessa mamadeira e me incomoda. Aí eu falei, Lê, se a nutricionista falou, a pediatra dela falou que não precisa, então não precisa. Isso é mais uma associação que a Madá tem. Ela quer a mamadeira. Aí você falou, é verdade, que uma vez eu fiz a mamadeira cheia e ela tomou só um pouquinho e deixou a Várias vezes ela mamadeira. dava 2 goladas e não queria mais, ou seja, não era fome, né? Exatamente. Então, o que que são associados, né? Esses indutores do sono aí, né, Lê? São os indutores do sono, por exemplo, essa mamadeira que ela pede de madrugada, né? Então, nem sempre quando a criança pede a mamadeira, ou às vezes a criança pede colo, é porque essa criança, ela tem essa mamada, tem esse colo como um indutor do sono dela, sabe? Percebe? Então, a criança tem breve despertar a cada 50 minutos. Quando ele passa pelo ciclo do sono, ele tem um breve despertar entre um ciclo do sono e o outro, e nem sempre é fome, mas como a gente não é preparado na maternidade, felizmente a gente deveria ter um manual para falar para a É gente o que verdade. fazer. Então a gente começa. Tem uma gente chegou aqui agora. Saiu da É, cama. tá aí. Eu falei para ficar lá, sai. Quer Aí, botar ela na cama? A não, gente volta? de boa. Porque hoje até umas 9h40 tá de boa a janelinha dela. Porque hoje à tarde eu deixo ela Ah, dormir mais um pouquinho. Tá tranquilo. ah, tá, tá. Aí o que acontece, Lei? O que acontece? Então, quando a criança passa por esse ciclo do sono, né, dele, tem esse breve despertar, as mães não sabem o que fazer. Aí muitas vezes as mães, Nina, aí põe no colo, aí a criança dá uma chupetada no peito, aí larga o peito, aí a criança põe lá, a mãe põe lá. Depois de 1 hora essa criança acorda novamente. Às vezes, Lê, é o quê? Tem criança que acorda de hora em hora à noite. Tem criança Você que acorda falou. 20 vezes à noite, 10 vezes. Meu Igual eu Deus do falei pro céu, seu eu ia consolo, né? surtar. Você falou que a Madá acordava uma vez. Eu falei, filha, a Madá é um anjo. Tem criança que Não, acorda e já muitas assim, a vezes. gente já acorda, porque a criança não acorda assim. Oi, mamãe. A criança acorda. "Ah, É por causa. Exatamente, é porque. O que acontece? Ele teve um breve despertar, entendeu, Lê? parece um Ali no pesadelo. sono. Criança tem Isso. pesadelo? Olha, Lê, pesadelo. As crianças, tipo assim, sonham, né? Tem ali o sono Porque REM, que é o parece que é sono. pesadelo, né? Não, mas ali é um breve despertar que ele teve. Foi tipo um susto que ele tomou. E aí Entendi. aquela criança dormiu com você do lado, você dormindo perto, sendo ninada, vamos se dizer. E ela encontra sozinha, Eu vou te dar um exemplo que as mães nunca vai esquecer. Por exemplo, você dorme na sua cama, daqui a pouco você tá lá no chão da cozinha dormindo. Como é que você vai se sentir? É verdade.
você vai querer voltar para sua cama novamente, percebe? Então a criança é Aham. desse jeito, foi embalada ali no colo, tá perto de você, daqui a pouco ela acorda e tá na cama, ela vai atrás do cuidador. Por Ela isso que vai é bom, atrás. né, acostumar a dormir no lugar que ela vai dormir, que é o quarto, que é o ideal, e Sempre, ela ficar lá, né? sempre. Entendi. No quarto dela. No ambiente do sono dela, sabe? Ambiente do sono dela. Tipo assim, igual acordou, coloca novamente no quarto dela. Ok? Entendi. Aí, você tem mais alguma pergunta? Vou pegar aqui. É normal a criança dormir 10 horas seguida? O meu dorme meia-noite e geralmente acorda às 10. Meia-noite já é meio tarde, né? Muito Eu não tarde para sei uma a idade, criança. né? Não Olha, sei. mesmo assim, independente da idade, é muito tarde, né, Lê? É igual o que eu falei Ah. para você, o nosso corpo, ele é Então, regulado pegando pelo esse ritmo. gancho, assim, depois você fala, já pegando esse gancho, qual é o Ah, melhor horário, assim, independente da idade, se tiver, claro, pro uhum. bebê, pra criança dormir. Aí depois você engancha Olha, mais. na idade da TT, por exemplo, na idade dela, vamos pegar a idade dela, até uns 19h30 é bom ela estar dormindo à noite, tá? Para um bebê, depende muito, igual a Madá, já é mais velha, igual no ritual dela, 8h30, 8h40, para estar na cama. Hoje a Sofia extrapolou um pouquinho, dormiu um pouco mais à tarde, então eu falei, não, até 9h40 aqui em casa, 9h30 estourando, não deixo passar disso, Ah, tá? Agora, entendi. meia-noite, Lê, é muito tarde para a criança ir dormir, porque Pensando bem à tarde até pra gente, né? não é Porque a muito tarde gente, para nós, você. porque nós somos acostumados, eu, a dormir. Eita, gente, eu esqueci que eu estava com Quase vocês. mostrou o peitinho. Porque a gente é acostumado a dormir muito tarde. Só que meia-noite já é tarde, né? Não, é Sim. muito tarde, porque bagunça todo o ritmo circadiano da criança, né? Exatamente. Eu, Aham. por exemplo, se a criança vai dormir meia-noite, ela acorda 10 horas. Então, ela perdeu o quê? Ela perdeu um café da manhã, ela perdeu o sol da Entendi. manhã. É porque agora a gente está na quarentena, mas perdeu de ir no parque, perdeu de estar com Cara, mas olha só, a gente amiguinhos. tá na quarentena, mas é o melhor momento pra fazer essa rotina. Não, é melhor momento, Lei. É o Porque melhor agora. momento. Gente, assim, a Madalena sempre comeu bem. Ela come de tudo. Eu até compartilhei agora um pouco dos pratos dela. Eu falei até com você. Ela tá comendo muito melhor. Uhum. Ela presta atenção Que no a que ela tá Mamdá sempre comendo. foi boa de boca, né, Sempre foi Lei? boa de boca, só que ela comia, aí ela ficava, não quero, não comia tudo. Aí, como não tinha esse horário da alimentação, ficava uma coisa solta, almoçava 2 horas, almoçava junto comigo, e jantava, sei lá, 8h30, 9 horas. Aí meus pais sempre falavam, Letícia, tá errado, não tá. E eu não sabia, assim, por mais que eu te conhecesse, eu não sabia, ai, mas não sei por onde começar. Deixa, porque também eu tava cansada, eu não queria. E olha eu, né? Porque você tá cansada, a gente fica cansada, só que é muito melhor já começar, porque vai gradualmente te cansando cada vez menos. Porque você É. pega um dia, você começa, eu te mandei a mensagem, né? Eu falei, Sil, não Aham. dá. Eu tenho que entrar com a rotina nela. Aí você falou, que horas que ela acordou hoje? Eu falei, Uhum. 9 horas. Aí você, tá, então dá Uhum. pra começar hoje. Uhum. Peguei, botei ela pra dormir de tarde e comecei no mesmo dia. Então, assim, tem Uhum. que querer fazer direitinho e a alimentação da criança muda. O jeito, a criança fica mais calma, fica mais obediente, eu sinto. Uhum. Então, assim, tem só benefício, não tem É. nenhum. Uma dica que eu posso dar para as mães hoje que querem melhorar o sono da criança, porque, Letícia, eu estou sentindo bastante agora na quarentena, né? Porque a gente faz tudo em casa e a gente não pode ter muita ajuda. Então, a gente está com o bebê o tempo todo. Então, a criança que tem uma rotina durante o dia só tem benefício para a criança e para a mãe. Como é que essa mãe vai conseguir construir uma rotina para a criança? Primeira coisa que essa mãe tem que fazer, Lê, seguir, ela tem que ter horários para alimentação, né? Eu estou dizendo assim, criança maior da idade da Madá, horários do lanche da manhã, horário do almoço, ter horários fixos certinhos. Criança igual a TT já é mais uma leve demanda, né, TT?
É mais uma livre demanda que é. Agora, você ter uma rotina de alimentação, você ter um ritual noturno com a criança, todo dia você dá banho, ter aquele passo a passo de botar na cama, tá? Percebe? E seguir a janela do sono da criança. É bom você Aham. depois falar um pouco ali, né? Sua experiência sobre a janela do sono, dar dica para elas, porque os estudos científicos comprovaram o tempo que a criança consegue ficar acordada, que então, para a criança dormir melhor à noite, ela precisa ter atividade, ela precisa ter um momento de brincar dela, ela precisa dormir durante o dia nas sonequinhas, durante dias adequados, em determinado horário, para não atrapalhar a noite. Vamos pegar o exemplo da Madá. Até as 3 e pouca, a Madá tem que estar acordada, porque ela tem que fazer o lanchinho dela, ficar acordada, para poder ela ir dormir à noite no horário que estabelecido, ok? Aham. Então, tem mais alguma pergunta? As Tem, meninas? deixa eu ver aqui. Celular antes de dormir atrapalha? Atrapalha muito, Lê. Você sabe por que que atrapalha? Porque o celular tem a luz azul, que é presente na tela. E a luz azul Aham. é a que mais ativa o cérebro. E essa luz azul é encontrada na tela, celular, televisão, não é legal. Então, sempre assim, que se as mães quiserem botar na televisão, deixa um tempo muito antes de colocar o bebê na cama. Aham. É, dica para quem vai voltar a trabalhar no quarto mês do bebê. Nessa rotina, na questão da rotina. Então, primeira coisa, ela precisa ver uma rede de apoio. Não sei se agora ela vai voltar na quarentena, mas enfim. Primeira coisa é ver rede de apoio. Se Aham. essa mãe for uma mãe de só peito, procurar armazenar um estoque de leite, né? O leite, quanto tempo que o leite pode ficar, né? 12 horas após a mãe tirar da bomba, na bomba elétrica, pode ficar 12 horas na geladeira, 3 meses no freezer sem a pasteurização. O que é a pasteurização, Lê? É quando vai para o banco de leite, faz aquele tratamento. Se é tratado, consegue ficar aí até uns 6 meses. Então a mãe precisa, se ela quiser continuar só com leite materno, ver isso e ver uma rede de apoio, quem pode ficar com ele. E mais do que tudo, ter uma rotina com a criança. Porque a rotina traz, a criança prevê o que vai acontecer e a mãe fica mais tranquila, porque ela já sabe ali o que vai acontecer no determinado horário com a Você criança consegue dela. se programar também. Eu ficava Exatamente. assim, eu vou falar por mim. Eu ficava, pô, não vou marcar tal coisa porque eu não sei quando que se a Madalena vai estar acordada, se a Madalena vai dormir. E, sabe, eu não conseguia fazer nada. Então, Uhum. assim, é muito melhor tanto para os pais quanto principalmente para a criança, porque envolve toda essa questão que você fala da ciência do desenvolvimento, Uhum. né? Da criança não desenvolver déficit de atenção futuramente, hiperatividade, Uhum. várias coisas estão, eu tenho certeza que estão ligadas a isso. Porque se o Uhum. adulto ele não tem uma noite de sono, ele não produz como se ele tivesse tido uma noite de sono, imagina a criança que está em fase de desenvolvimento, né? Com certeza. Eu vejo assim, meu pai, por exemplo, meu pai dorme muito pouco. Ele tem, Uhum. não sei, muito estresse de trabalho, aí faz a pessoa dormir menos, poucas horas, acho que 4 horas que ele consegue dormir. Isso vai Uhum. criando, né? Vai criando uma bola de neve, estresse, cansaço, aí engorda. Então, assim, se Porque o desde. cortisol, você pegando o negócio de Exatamente. engordar, o cortisol é um aliado muito grande para quem Aham. quer emagrecer. Se ele tiver alto, Não sei se tem a muito ver, alterado, você posso não estar falando consegue. besteira, mas muitos casos de obesidade infantil, não sei se tem a ver também, pode ter com essa falta de rotina. Já vi várias crianças assim com a faixa de 8, 7 anos de idade com obesidade. Então, assim, e não tinha rotina. Então, acho que deve fazer toda a diferença, com certeza. Sim, porque o que acontece, Lê? Quando a criança, igual eu te falei, que se a criança não está dormindo, ela está ou brincando, ou comendo, ou fazendo alguma coisa. Pensa, a criança não dorme de dia, não dorme à noite, e aí a gente adulto, eu acho que é fome. E nem sempre é fome.
Então ali vai dar mamadeira, aí dá outras coisas, aí a Dá o criança que a vai. criança quer, besteira. Sim, a gente faz qualquer coisa para a criança dormir, né? Porque Né? vai Porque a gente acalmar, exatamente. vai acalmar, entendeu? A TT aí, ó, Acalmar por um momento, dorme. né, É, gente? a TT tá quase dormindo, tá engraçada demais, né? Parecendo um bonequinho no seu colo. Que a gente fica, ai, o que que eu faço pra essa criança ficar quieta, né? Que é o que mais os pais, né, sentem, com certeza. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a criança tá lá, tá fazendo, tá, né? Porque ela também não sabe o que que tá acontecendo. Aí ela começa a dar chocolate, começa a dar um bando de coisa que vai fazer mal pra criança. Então vai Aham, gerando vários outros problemas, né? O que aham, poderia ser resolvido com a hora certa de dormir, a hora certa de comer. Nesses exatamente. horários, a hora certa de comer da Madaia é quando acorda, quando vai almoçar, Aham, lancha e janta. Ou uhum, seja, literalmente está acontecendo aqui em casa que nesses horários, nessas brechas do tempo que fica sem comer, né? Ela não me pede nada para comer, porque ela já tá acostumando que os horários de comer e comer bem são esses uhum, horários corretos. Ela come muito uhum, bem no almoço, bate o uhum, prato que eu coloco direitinho, lancha muito bem. Então, assim, uhum, muda completamente. Vive uma vida saudável não só do sono, como de alimentação, de tudo, né? aham. É porque minha bateria tava avisando aqui e deu uma travada. Aham. É, exatamente, Lê. Isso tudo você já consegue ver quando você tem. E também a gente, nós pais, a gente tem que. Eu não digo assim, né? Ser aquele pai rígido, aquelas coisas assim, mas a gente também tem que saber conversar com o nosso filho, impor, não, Sim. sim, pode, ou não, agora é hora de dormir, não, agora é hora de comer, agora não é hora de fazer isso. Não é deixar a criança o tempo todo fazer tudo que ela quer, sabe? Uhum. Então eu penso que a rotina proporciona um bem-estar não só para a criança, mas para toda a família, né? Imagine você sem rotina, com duas crianças. Não ia dar. Ia ser igual dois bebês, acordando o tempo todo. Né? Então, a rotina, ela proporciona isso. Você tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver. Hum. Nossa, perdi aqui a. Mas aí, enquanto você vai procurando aqui, Pode ir falando aí. eu vi uma Se tiver pergunta de uma mãe que alguma. perguntou que horas que um bebê de 6 anos, uma criança de 6 anos precisa ir para a cama. Pelo menos até umas 9 horas, 9h30, eu acredito que é bom estar na Aham. cama. Ainda mais uma Tem criança uma. na idade de pré-escola, né? Que Aham. precisa ter a Tem uma que. concentração nos exercícios, essas coisas assim. Quanto mais a Tem uma. criança dormir mais cedo, é melhor para ele. É melhor, Pode né? falar. Tem uma aqui que eu achei que é legal. Meu filho tem 8 anos e eu ainda sofro com a questão da rotina. Tem jeito para criança de 8 anos ou tem uma fase que não dá mais? Não, olha, sempre tem gente, sabe? Se um adulto for, por exemplo, eu tenho insônia, meu sono tá péssimo, eu vou para um neuro ou para algum especialista no sono. Ele vai pedir para mim fazer uma higiene do sono, vai pedir uma série de coisas, entendeu? Então, essa criança dela, um exemplo, precisa começar a fazer uma higiene no sono dela. O que é uma higiene do sono? Primeira coisa, quanto tempo essa criança está ficando exposta a telas, às vezes jogando demais, até que horas da noite essa criança está ficando acordada. Então, é Aham. impor um horário, tipo, para ele dormir, começar a colocar o ambiente onde a criança dorme, favorecer. À noite tem que ser um ambiente escuro total, nada de luzes artificiais direto ligada ao som dessa criança. É erro ficar ligando luz, deixar a criança dormir na luz. A luz atrapalha o sono, atrapalha a produção da melatonina. Então, assim, ver o quadro dessa criança também, começar a colocar as coisas do filho dela, em ordem, sabe? Uhum. Percebe? A hora de ir pra cama. Não, filho, olha, o seu limite, a mãe conversou com você, é só até 9h30 que vocês vão pra cama. Toma banho, escovou seu dente, já juntou, cama. Ah, mãe, quero jogar, quero ficar. Não, não. Cama. Então tem A que criança vai colocar como espernear, vai sim, gritar.
É, e Mas tem que você ter um chega lá e limite. conversa, não. Porque se você deixar, Lei, vai muito mais além. Começa, se tudo que você perceber na vida da gente tem tudo a ver com a nossa infância. Sim, isso que eu ia falar. Muitos medos, muitas coisas, ou até aprendizagem, tem tudo a Adulto ver com a sem nossa limite, infância. né? Adultos, né, que são sem limite, não respeitam ninguém. É porque teve uma criação de que tudo era muito fácil, era só gritar que conseguia. Aham. E não, A gente. é Pode muito falar. difícil, né, isso? Porque eu, como mãe, assim, ai, chora. Eu te contei até que a Amada, eu não sei se eu falei aqui ou se eu te falei só, que aconteceu dela acordar uma madrugada. Aí eu tava dando mamar pra Tetê, aí eu falei, a sua irmã está comendo. Eu não posso, e aí? Aí o Uhum. Bruno foi botar ela pra dormir. Aí ela foi falou assim, eu tô com fome também. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, cara, não. Aí eu falei, Bruno, faz uma madeira pra ela. Aí ele fez, ela deu uma golada e não quis mais. Ou seja, a criança parte o coração da mãe, só que na verdade a gente que fica sofrendo, né? Porque É porque ele sabe também como mexe com a gente. Também exatamente. porque Então tem assim. que ter esse limite mesmo. De É, falar não, 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 é não. E não. Vai doer um pouco, mas você sabe que tá fazendo aquilo pro é. bem da própria criança. Ela aí, quando a Madá falou assim, ela para querer sua atenção, ela usou a Aham, comida. Tipo, se eu pedir, a mamãe vai me deixar ficar do lado dela. Tipo isso, não sim, porque com certeza. literalmente ela tá com fome. Mas hoje, como você me relata, assim, eu fiquei muito feliz, porque quando você falou, não, se eu vou fazer, porque não, precisa. E você seguiu, eu falei, não, Lê, eu tenho certeza, quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você vai até o fim. E você viu que não é uma coisa sofrida, igual as pessoas pensam, né? De Não deixar a é. criança chorar, fechar a porta, não é essas loucuras. É Não, você ficar do lado do seu filho, fazer uma rotina, falar, deita, tá na hora de dormir, dá com certeza. banho, toda aquela estrutura. E hoje a Madá já tá dormindo a noite toda, Lê, você já conseguiu? Então, eu até te falei, se ela tá acordando, eu acho que tá. Ela volta sozinha agora. Mas é isso que é ter Uma vez autonomia do sono. porque assim, a mãe nunca dorme, né? Profundamente. Aham, Desde que eu tive ela, eu não consigo dormir e não saber o que tá acontecendo. Eu não aham, consigo. Aí ela aham. abriu a porta aqui do quarto e ficou ali. Aí eu continuei fingindo que tava dormindo. Aí ela olhou assim. Aí eu falei, ela não tá chorando, então eu vou ficar tudo bem. Aham. Aí eu falei, tá, só que tem a sala, tem cozinha. Aí eu falei, Uhum. tá, vou ver. Aí ela foi, entrou no quarto dela, deitou na cama e ficou. Só que eu fiquei com medo, eu falei, ai, vou levantar pra ver se ela foi pra cama. Levantei, ela tava deitada e coberta, ela se cobriu. Ela se cobriu. Eu falei, cara. Aí ela sentiu que eu tava na porta. Ela foi, virou assim, me olhou. Eu falei, filha, tá dormindo, né? Eu ainda conversei com ela, não tinha que ter falado pra ela. Eu falei, fica aí, vai dormir, tá? Eu falei, ela falou, tá bom. Aí eu fui, só pra ver se ela não tinha ido pra sala. Só que ela voltou Aham. a dormir sozinha. Então eu fiquei, caraca, como é que pode, né? A criança é tão. Pois É é, muito... e E as crianças são inteligentes. Então, se o pai e a mãe pegar isso muito! muito cedo, é muito melhor. A Isso Chantal tá aí que falando você. aqui, ó, tá vendo? Que rotina Aham. na casa dela é tudo. Acho que o bebê dela é bem novinho também. Aham. Aí eu vi até os stories dela fazendo a rotina com o bebezinho, explicando, bonitinho. Uhum. É tudo, porque muda a vida de todo mundo. A gente não cansa de falar isso, né? É meio É. repetitivo. Só que só vivendo mesmo pra poder entender o quanto que é bom. Ah. Isso que a Madá fez se chama autonomia do sono. Ah, Quando ela pegou e foi, percebeu. Lembra que você falou assim: eu devo fechar a porta do quarto e deixar aberta? Eu falei: deixa aberta, porque se você fechar, a criança sente presa. Ela sim. viu, foi no seu quarto, viu que você estava dormindo, chegou lá e voltou. Falou: ah, Aham, a cama é o lugar de eu dormir, lá é o meu lugar de dormir, então lá é sim. meu lugar seguro. Então ela chegou e voltou e dormiu. Então a Madá, como eu falei, os breves despertares da criança, ela não tem como você tirar. Ele Ah, existe. porque se Lembra que até eu hoje a estava gente falando tem, né? anteriormente? A criança tem de cada 50 minutos, passa pelo ciclo do sono. Mas às vezes ela dorme, mas às vezes o despertar é significante, ela acorda. Igual a Madá, acordou porque foi significante, ela despertou, foi lá e viu se está tudo bem. Ah, tô com sono. Voltou a dormir. Ela hoje tem autonomia de pegar no sono sozinha. Antes era o quê? O indutor. Que indutor é esse? A mamadeira.
Uhum. Era induzida pela mamadeira, mas ela não precisava dessa Esqueci de mamadeira. falar agora, ela largou a chupeta também. Também? Largou. Eu Que esqueci, eu me esqueci maravilha! de compartilhar isso com todo mundo. Que legal, Largou a só deixou chupeta. assim. Cara, ela largou, não sei porque, eu nem tirei a chupeta, tá aqui, eu não sei onde tá. E ela simplesmente não pedia, Aí eu falei, não foi ficando mais necessário, nem quando ela ia dormir. Aí a Bruna às vezes me dava, se ela acordar de madrugada, cara, eu não vou dar porque ela não tá pedindo, então deixa. E largou a chupeta, não tá chupando mais. Tem uns dias Olha já. só, que coisa boa, Lê. Madá tá Muito uma bom. mocinha mesmo, hein? Madá Então, tá virando uma mocinha, né? aham. Então, Lê, o que você tem que compartilhar com as mães é que para ter um bom sono tem que ter rotina. E rotina não significa prisão. Não é uma coisa É, aprisionada que não pode fazer pelo nada da contrário, vida, é. E né? assim, uma pergunta que todo mundo me faz, e também era uma dúvida minha, era assim, tá, rotina, a gente imagina uma coisa assim que tá em casa, que é a rotina de trabalho, né? Que é aquela coisa tradicional né, do dia a Uhum. dia. Mas e quando os pais forem viajar, forem para algum lugar diferente, forem, sei lá, passar o dia na casa dos avós, não sei, qualquer coisa, assim, for sair da rotina. Como Por manter a exemplo, rotina é, saindo dessa rotina? igual a Madá. A Madá, daqui a pouco vai fazer 30 dias que você está repetindo as mesmas coisas com ela, né? Então, o que que Uhum. acontece? Quando ela for para casa dos seus pais, ela mesma vai te pedir para dormir. Deu o Ah, horário, ela vai abrir o sono, você vai começar, só vai botar em qualquer canto e ela vai dormir. Quando você for entendi. viajar, você pede sei lá, no hotel, pede que tem uma caminha do lado. E aí você Uhum. põe a caminha para dormir, né? Eu sei que ela pode cair, que a dela é Montessori, mas põe um colchão no chão. Ou sei Entendi. lá, uma noite também no mês de você não vai estragar também a menina, né? Você chega e Entendi. volta. Então, assim, é só ela, automaticamente a criança vai pedindo. Agora, sim, por exemplo, você vai viajar, mandar corda de madrugada, você vai enfiando uma madeira, tudo, aí você vai Ah, fazer entendi. aquilo que estava no inconsciente dela voltar para o consciente, aqueles Entendi. hábitos adormecidos Eles são voltar inteligentes, ainda novamente. mais nessa fase. Estando em outro Muito lugar, ela inteligente. mesma vai entender que eu não subestimo a capacidade da criança de entender as coisas. Ela mesma vai entender que ela não tá na casa dela e que, obviamente, não vai ser igual. Isso é bem interessante, Leia, que eu gosto muito de quando a gente nos conhecemos pessoalmente, eu vi você fazer com Madá, você conversa muito com ela as coisas que vai Converso muito. acontecer. Então, isso é muito importante. Igual tem, quando eu vou fazer qualquer coisa com a minha filha, eu falo com ela, eu vou fazer isso, aquilo e tal. E quando chega lá, não é uma novidade para ela. Então, as mães Aham, sempre têm que comunicar com a criança o que vai acontecer. Ver a criança como um ser humano, não como aham. uma coisa que tem que fazer Que tudo, não tá obedecer. entendendo nada, é. A criança entende tudo, mesmo Tudo. que seja 6, 4 meses, 3 meses. Filho, eu vou botar você aqui até TT, vou botar aqui, vou trocar sua fralda. Aprenda a conversar com seu bebê as coisas. Então, quando Aham, você vai viajar com a Mandá, a gente vai viajar, vamos para tal lugar, você vai dormir assim, assim. E é legal que ela já comunica, mas para as crianças menores que aqui estão, as mães precisam já desenvolver isso também com a criança. entendi. Percebe? Saber conversar com a criança, saber conversar e ter a parte comportamental, repetir, fazer, ok? Uhum, Porque entendi. assim, as suas seguidoras, né, elas é bem bacana assim que a gente vê que elas gostam muito de você e sabe que você é bem verdadeiro, tipo, se dá certo, dá, se não dá, não dá. Tipo, e aí, Lê, como é que tá? Sil, foi difícil, mas vamos lá, eu vou continuar, vou É, perseverar. Aí eu falei, é você tá no caminho verdade. certo, vai lá, entendeu? É verdade, é assim E mesmo. acho que a live é 1 hora só que dura, né, Lê? E também tem Daqui sua a filha, né? Que vai ter que dormir. Tá lá, aprontando. Meu Deus. Voltou pro quarto dela, deve estar lá na cama. Mas é muito legal Aham. você vê a resposta, né, da criança. É muito bom a gente fazer as coisas e ver o resultado. Porque tem É, resultado. Não tem. é, não é assim, pode ser que aconteça, porque depende da criança. Não depende da Exatamente, criança. mas Toda assim, criança vai acontecer. e assim, Lê, precisa fazer. Se não fizer, não dá certo. Aham. E tem que ter persistência. Porque vai ter dias que a criança vai resistir, você tem que persistir de Sim, mostrar o que é certo para a criança. com Então, certeza. como é que o nosso cérebro aprende? Com a repetição, com a repetição. Não sei se já aconteceu de você, assim, você querer ir para um lugar, aí você fala,
não é para ali que eu queria ir, é para outro lugar. Aquele efeito piloto automático, que você às vezes está Aham. dirigindo, quer ir para um lugar, você vai para o outro. Porque é tão comum para você fazer aquele percurso que torna-se automático para você. Então, essa é a Uhum. rotina. Você repete, 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 repete até a criança dormir. É legal. Tem uma... Então, tem umas perguntas aqui que eu acho que é muito Ah, assim, específica para idade, porque, aham, né, não tem como, é impossível falar de todas as idades, de tudo, aham. detalhadamente, como é que é, quais são as técnicas que você faz. Aí, você acha legal divulgar o seu, que você me falou que ia ter, Ah, que tá. é, Eu tô tipo, abri eu um esqueci o desafio. nome, desafio. Bebê com rotina em 15 dias. Um desafio bem bacana que eu abri para as Desafio mães. ótimo, uma É, oportunidade boa, né, que aham. você abriu Sim, essa, sim. essa Porque eu tô, oportunidade mesmo. tô percebendo que na quarentena as mães estão com muita necessidade de ter rotina com a criança para ela conseguir fazer as Muito. Eu atividades senti dela. literalmente na quarentena, né? E aí a gente fez esse E desafio com preço mais acessível e dá super certo. Já é o terceiro, agora vai ser o terceiro que eu tô abrindo o desafio, assim. Tá sendo muito legal para as mães criarem rotina, aprender um pouco sobre o sono, porque, Lê, a gente olha muitas coisas isoladas na internet. Onde que você vai atrás? Você tem que ler literaturas, artigos científicos, e ir atrás realmente de coisas que podem te ajudar, né? Literaturas e uhum. etc, né? Então É, eu é bem gosto legal. disso. Eu gosto de pegar, botar em prática e funcionar. E tá ótimo. É, é isso Então, aí, Lê. eu vou deixar aqui o link quando acabar. Vou deixar a live salva. Várias Aham, pessoas pediram pra deixar, vou deixar aqui. aham. Aí fica no meu feed e vou deixar também o link desse desafio da Silvana. Que tá Uhum, com preço muito legal. Acho que tá super justo também. Eu sei que é um momento delicado para todo mundo, né? Que é da uhum. quarentena. E, gente, funciona. Não é pegadinha, não é mentira. É, Vocês mas na veem realidade, Lê, eu acho que se não funcionasse nem que eu estaria com você. Você é muito verdadeira. exatamente. A Letícia é muito Funciona, verdadeira, gente. funciona. Laís faz esse desafio. Com Laís, sua certeza vai. amiga, ela tá aqui? Laís é esposa do pai do Bruno. Ah, E tá. eles têm um filhinho da idade da Madá, assim, o Arthur. Aham. E ela tava me falando, ai, o Arthur, super estressado, não dorme o dia inteiro, e aí quando vai dormir tarde. Eu falei, Uhum. cara, você precisa conhecer a Silvana. Porque o Arthur realmente, ele tá super estressado e não dorme o dia inteiro. Isso é Aí, então muito ela já ruim o entendeu que desenvolvimento, esse né? não dormir o dia inteiro deixa ele mais estressado ainda e não Uhum, consegue ter o sono tranquilo, né? O sono relaxado. uhum. Então, assim, já é a hora, Laís. Ele tem idade da Madá, a idade que eu peguei. Assim, já tinha pego, mas aconteceram várias coisas, né? Tava sem quartinho dela, É. né? Que é É na legal, parte da faz mudança diferença. até, né, Lê? Você tava mudando de Faz de casa. na época que a Silvana veio, eu aluguei um apartamento, peguei no Airbnb, sei lá como é que fala. Aham. A gente Não ficou, consigo porque falar esse também nome, nem pede pra ele era falar, que é Airbnb. melhor. Porque se ficasse lá dos meus pais, ia ficar difícil também, porque É. ia ser uma confusão. Enfim, tava uma loucura. Mas foi legal, tanto que foi legal porque eu sabia que tinha jeito. Eu só tava Uhum, adiando, aquela preguiça, né, de começar. Que eu tenho muito uhum, isso. Eu fico com vários uhum. projetos, aí fico, ai, hoje não, amanhã. Aí tava com um projeto de fazer a rotina da Madalena, e eu, ai, hoje não, amanhã. Chegou Eu, um momento que eu é, falei, não dá. acho que tudo tem um Não. momento certo, né, Lê? É, falei, não Pra dá. E acabou acontecer. que foi um momento bom que ela tá entendendo, foi legal. Uhum. Então, a Giovana com certeza vai deixar o link também no Instagram dela. Aham. Vou deixar aqui no meu e vocês vão gostar com certeza. Então tá, Lê. Vamos que vamos. Daqui Obrigada, a tá? pouco Por vem ter a ajudado as TT. mamães de alguma forma. Com certeza Nada. ajudou muita gente e é isso. Uhum. Bota seu E filho pra qualquer coisa, dormir. Lê, se você quiser, mais pra frente, eu não sei, você pode abrir uma caixinha de perguntas e aí eu digito e te mando e você dá a resposta para ela. E você também, minha filha, você está super preparada para responder sobre rotina, Ah, sono, você meu sabe Deus. tudo. Você tem que papear com essas mães aí, que você está preparada. Obrigada. Gente, Tá obrigada, bom? tá? Um beijo. Ó, Agora eu vou beijo, jantar. Lê. Tá, Beijo. tchau. Tchau.